Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre 12 dicas para naturais que querem ganhar massa muscular. E é claro, vou colocar aqui resumidamente a minha experiência ao longo desses 10 anos, resumidinho para você aplicar no teu dia. Então vai ser 10, 15 minutos que pode mudar a sua vida. Então, eu já peço a sua contribuição no gostei, isso é sério, e se inscreva aqui no canal, isso é muito importante. E vamos começar no nosso número 12, a qual não tem obrigação nenhuma, mas você pode colocar para melhorar os teus resultados, que é o suplemento mais honesto da maromba quando se fala de hipertrofia, que é a creatina. Eu já fiz um vídeo completaço sobre creatina com todas as dúvidas que vocês podem imaginar, basta vocês assistirem esse vídeo se tiverem qualquer tipo de dúvida sobre creatina. Inclusive, incentivo vocês ao seguinte: Leandrão, tô com uma dúvida assim. Procura essa dúvida Leandro Twin na frente. Entra no YouTube e coloca creatina Leandro Twin, whey protein Leandro Twin. Você vai encontrar, eu tenho mais de 500 vídeos no YouTube. E se você não encontrar, escreva nos comentários. Número 11. Pessoal, não adianta. Dieta flexível. Eu quero fazer uma dieta que eu como torta o dia inteiro, que eu como doce o dia inteiro. Isso aí não existe. A dieta flexível é a variação dos alimentos dentro dos saudáveis. Então, para você que é natural ainda, que não tem aporte de insulina e GH, coma limpo. Você comer flexível não é fazer uma dieta de vagabundo, de pilantra, de safado. Vagabundo! Não, você vai sair da zona de conforto, porém com inteligência. Posso comer arroz, posso comer mandioca, mas não vou trocar o meu carbo completo por sorvete de gelo. Não é essa a ideia. Então a dica número 11 é coma limpo. Número 10, continuando ali da creatina, que é show de bola, eu já coloquei como não obrigatório, vocês têm que entender que suplementos são alimentos de forma concentrada e ou isolada. Então, por exemplo, eu posso ter uma necessidade de ingerir 500 mg de vitamina C. Eu consigo isso a partir da dieta, certo? E se eu pegar da dieta, não muda nada. Só que às vezes eu vou precisar consumir X laranjas e isso vai estourar minha cota de carboidratos. Portanto, eu vou utilizar uma suplementação. Eu peguei ela de forma concentrada, então eu peguei aqui o equivalente a 5 laranjas e sem a presença do carboidrato, isolado e concentrado. É só isso. Você consegue ter resultados 100% sem nenhum tipo de suplemento, desde que a sua dieta abranja, todos os nutrientes necessários. Então não condicione os seus resultados com suplementação. Se os resultados estão vindo, é pelo teu esforço. Número 9. Dica essencial que eu dou para os meus alunos, inclusive como faz para ser seu aluno, leandrotwin.com.br. Não utilize gordura acima de 1 grama quilo. Não que você não possa, mas lembre-se que a gordura ela já está um macronutriente feito para justamente ser estocado. Então se você exagera muito na gordura, no superávit calórico, isso pode gerar sim maior ganho de gordura corporal. Por isso que é muito importante a gente controlar a ingestão dos macronutrientes. Então não adianta. Número 8. Já juntam os dois, viu? Você vê que eu tenho a cabeça e uso. Diferente de alguns que não têm a cabeça, os decepados. Que bosta de piada, vai. Põe mão de novo. Então não adianta você comer mais proteína do que o que você ingere. Número 8. Viu só como eu juntei? Tô ficando bom, né? Então, gordura limita em até 1 grama quilo, tá? E a proteína em até 2 gramas para cada quilo que você pesa. Porque o excesso de proteína, o excesso de pedras para um pedreiro não faz diferença. A sua síntese proteica não dá conta de sintetizar muito mais do que 2 gramas quilo. Então, se você come 3, você perde a oportunidade de mandar carboidrato. E carboidrato participa da incorporação de proteína mais acentuadamente, porque 1 grama de nitrogênio para que fique positivo, ou seja, mais 1 grama de nitrogênio, para que ele fique positivo, a gente vai precisar de mais ou menos 20 a 25 gramas de proteína e 100 a 200 calorias de fontes não proteicas. Então, quando você faz a combinação exata, você tem um resultado melhor com menos proteína. Número 7. Trabalhe o manguito rotator externo, tá? Já viu essa posição assim? Já falei isso no outro vídeo. Quando você começa a arrumar a tua postura, isso te dá uma forma mais atlética, porque os ombros ficam mais alinhadinhos, o peitoral fica mais estufado e as dorsais ficam mais largas, aparentando. Quando você está curvado assim, você está num processo de cifose. Se você fortalece os manguitos rotatores externos, isso é muito bem-vindo. Eu já falei isso lá atrás, tá? Se você tiver interesse, depois desse vídeo você pode clicar no card. Número 6. Não tenha medo de overtraining, tá? Mas que medo é esse de treinar 1 hora por dia, pessoal? Isso não existe, tá? Leandro, mas eu tô ficando gripado, resfriado. Isso pode ser por outras coisas. Claro, pode ser excesso de treino também. Mas mais ou menos falando, quem come e se alimenta bem, treinando 1 hora por dia, é quase impossível chegar num overtraining.
considerando, né, testosterona normal, tireoide e etc. Portanto, clicar no like e se inscrever no canal não gera overtraining. Faça isso exatamente agora, viu? Só como a gente vai juntando tudo. Número 5. Pessoal, quando a gente está fazendo uma dieta de ganho de peso, a gente está com superávit calórico, a gente pode explorar mais do nosso treinamento, porque a nossa capacidade de recuperação está melhor. E qual que é a dica número 5? Foque nos seus músculos fracos. Também já fiz vídeo sobre isso, com 3 técnicas distintas que você pode aplicar. E você focar nos músculos fracos é fundamental, porque nem tudo que é grande é bonito. Então não adianta fazer um bulk e crescer tudo igual. A gente tem que focar o que é fraquinho. Claro, tem pessoas que o corpo inteiro é fraco, então elas vão treinar o corpo inteiro até descobrir o que ela tem fraco. Porém, se você já descobriu, dê um foco para isso. Número 4, que é um erro, olha só, que eu vou falar que eu já fiz também vídeo sobre isso, mas eu sempre digo, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, procure aeróbicos Leandro Twin, sei lá, você vai encontrar o que eu tenho a dizer sobre isso no YouTube. E o número 4 é, faça aeróbicos. Aeróbico é anabólico, tá? Por quê? Porque o aeróbico melhora condições hormonais muito favoráveis ao ganho de massa muscular seco, né? Que é a insulina. Então, muitas pessoas têm o Romair muito ruim, né? Você pode tirar o seu e descobrir. E carboidratos de baixo índice glicêmico, claro, contribuem para isso. Baixa quantidade calórica contribui para que você melhore a sua sensibilidade à insulina. Porém, você já percebeu que num bulk, você tem que comer muito carboidrato e isso automaticamente piora a tua condição da insulina. Como é que eu seguro a minha insulina funcionando bem com muita caloria, Leandro? Justamente fazendo cardio. Então, legal você dar importância para testosterona e tireoide, mas não esquece da insulina. Eu vou te dizer o seguinte, muitas pessoas superestimam a testosterona e subestimam a insulina. Não seja essa pessoa. Faça aeróbicos no bulk. Ah, eu tô fazendo aeróbico e não tô evoluindo. É porque você tá fazendo coisa errada na alimentação. Vamos entrando aqui no top 3. Quando bater 20% de BF, sendo que você tem um peso razoável, descontinue o bulk. O adipócito funciona como uma glândula endócrina, certo? Então ele secreta alguns hormônios, e alguns hormônios femininos, alguns hormônios que baixam a tua testosterona, piora a tua sensibilidade à insulina, aumenta o favorecimento de ganho de gordura. Resumidamente, quanto mais gordo você é, menos chance de forte você tem e mais chance de engordar é criado. Então, quando você bate 18, 20% de gordura corporal, reduza isso, faça um cut, faça uma limpeza e depois volte para o bulk. Isso é chave de um castelo também. A única exceção é o seguinte, Leandro, tenho 1,70 m e 55 kg e tenho 20% de gordura. Tenho que reduzir minha gordura? Nesse caso específico, não, porque o seu percentual de gordura está alto porque o seu peso magro é baixo. Então, você fazendo um bulk, você vai perceber que você vai perder BF, né? Você vai perder gordura corporal, você vai abaixar o seu percentual de gordura, mesmo ganhando peso. Então, nesse caso específico, ok. Mas se você já é um cara que tem 1,80 m e 85 quilos, bateu 20%, vamos reduzir. E o número 2, pessoal, por favor, né? Isso não tem jeito, isso aqui é dica para natural, né? Natural, a não ser que ele seja iniciante, né? Ele vai ganhar gordura durante um processo de um bulk. Então, dica número 2, olha o grau de importância que tem. Aceita que você vai ganhar gordura, isso faz parte do processo. Muitas pessoas eu vejo se frustrando porque começam um bulk e aí, ganhei gordura, vou parar, né? Vou fazer um cut. Aí limpa um pouquinho, aí quando vai ver no final tá tudo igual, não mudou nada. Pessoal, vamos fazer o bulk, vamos aceitar que vai ganhar gordura. Faz parte, ponto. Aceitou isso? Vamos fazer o projeto, vamos secar depois, me agradeça. E o número 1, com certeza, é a chave do castelo, né? Não comece com calorias altas demais, porque você vai ganhar gordura corporal, e isso não é legal, porque vai limitar o tempo do seu bulk, como você já entendeu? Só que também, se você começar com uma caloria e não ajustar ela, você vai estagnar, certo? Porque quando você manda a caloria pro corpo, o corpo, opa, beleza, tá mandando nutriente, vamos trabalhar, vamos jogar isso aqui pra lá, vamos aproveitar, vamos queimar isso aqui, já esmagou aqui, show de bola. Ele vai utilizar. E vai chegar um momento que você, eu comecei com 3.500. Vai chegar um momento que vai equilibrar, até porque você vai ganhar massa muscular e peso. E isso vai fazer equilibrar a tua ingestão, você vai parar de evoluir. O que você faz agora? Aumenta mais 200 ou 300 calorias. Você vai voltar a ganhar peso. Estagnei de novo por uma semana? Aumenta novamente. Fazendo assim, o teu bulk vai ser um sucesso, vai ser limpo, vai ser construtor, você vai ganhar massa muscular de forma limpa. Beleza? Esclarecido? Se sim, clica no gostei, se inscreva no canal e, por favor, escreve essa palavra-chave aqui nos comentários. Isso vai ajudar muito o ranqueamento do canal, beleza? Leandro, montando uma dieta bulk, você já fez algum vídeo dessa maneira? Mas o passo a passo mesmo, com tela filmada, você encaixando os alimentos? Sim, já fiz. Inclusive tem a minha tabela ali, já com a minha fórmula para você utilizar. Então,
fique com esse vídeo. Dieta de bulking, Leandrão. Como é que você monta uma dieta de bulking? Mas eu queria que gravasse a tela, assim, fosse passo a passo para não perder nada de quando você está montando uma dieta de bulking. Pois bem, vamos televisionar hoje como que eu monto uma dieta de bulking, tá? Sem perder nada, nenhum segundo que seja. Então até o final desse